Fala pessoal, bem-vindo para a aula 2 de imigração e hoje a gente vai falar sobre o conceito dos refugiados e principalmente da crise dos refugiados na Europa. Então fica comigo e assiste essa aula. Vem! Pessoal, migrações então. A gente estava falando na aula passada, se você não viu, volta na Migrações 1 lá, né? Que lá a gente vai falar do que é esse processo, né? Essa movimentação de pessoas. E a partir daí a gente vai ter as movimentações, que são movimentações externas, que a gente fala, que são os imigrantes, emigrantes, refugiados, pessoas sem estado e tudo mais. Então, todos esses conceitos a gente vai abordar agora. Como visto antes, pessoal, quando a gente vai então de um país para o outro, a gente vai ter a imigração, ou seja, quando você chega no país, você é um imigrante, você veio de outro lugar. Quando você sai dele, você é o emigrante, tá? Muito bem explicado já no vídeo anterior. Só que um conceito novo que eu trago para vocês, que não tem em muitos lugares e a gente vai analisar, é a questão das pessoas sem estado, tá? Pessoas que não são consideradas por nenhum estado. Nenhum estado vai considerar aquelas pessoas. É aquela máxima, pessoal, se vocês quiserem pensar. Se uma criança nasce na estação espacial, qual que é a sua nação, né? Da onde que ela é? Ela nasceu lá, né? É uma criança que nasce no meio do mar, né? De qual país que ela é, né? Então, nesse sentido, a gente vai sempre utilizar, né, nos meios legais, a nacionalidade dos pais, né? Nesse caso, então a gente não tem muito problema. Entretanto, pode ser que em algumas situações a pessoa, ela por algum motivo, ela possa se considerar sem Estado ou o Estado não pode não considerar ela. Os dois exemplos que a gente pode ter aqui mais gritantes é uma pessoa simplesmente meteu o louco e ir numa embaixada e falar assim, olha, não considero mais as regras do país, do Brasil, e eu queria um asilo político, tá? Só que ela não está aceitando as regras e legislação do país novo. Ela está simplesmente renegando o seu país anterior, né? E aí, lógico que isso vai ter todo um processo, não é uma questão simples, você não pode chegar lá e falar isso. Mas se ela conseguisse desenvolver ali uma teoria para isso, ela conseguiria é, ficar aí uma pessoa sem Estado. Outra questão também é a questão de legislações de países diferentes. Por exemplo, quando você está num país que só aceita como cidadão daquele país a pessoa que for nascida direta de uma pessoa daquele país. E o outro país, ele não aceita a pessoa se ela não tiver um grau de parentesco X, assim. Então pode ser que uma pessoa com pais de um lugar, mas que nasce em outro, não seja considerado por nenhum dos dois países, né? Então se um país que não considera ali, né, por exemplo, você tem ali pessoas canadenses vivendo na Índia, e essas pessoas canadenses têm um filho que tem um filho. Então, um neto de canadenses, tá? Não vai ser aceito pelo Canadá ali, né? Porque o Canadá só vai aceitar a primeira geração. Entretanto, na Índia, eles vão aceitar só se você tiver os seus pais como como indianos. Então, a Índia também não vai aceitar porque o pai dele é canadense. Então, é uma criança ou uma pessoa que vive na Índia ali com seus pais canadenses, mas não é nem canadense, nem indiano, né? São casos extremos aí. Segundo o último relatório da ONU, a gente tem mais de 12 milhões de pessoas sem Estado no mundo. Então é uma coisa bem normal, pessoal. A gente tem nações inteiras, como os curdos, por exemplo, que não têm um Estado para eles, né? Eles ficam ali entre vários estados e esses estados normalmente não aceitam essas pessoas dentro do seu panorama político e legislativo, tá? Então a gente vai ter essas pessoas sem Estado. E a gente vai ter os refugiados, né? Então, nesse sentido, os refugiados eles são pessoas que saem dos seus locais ali, né? Então, quase toda pessoa sem Estado,
ela vai ser um refugiado. Mas nem todo refugiado é uma pessoa sem Estado. Ela continua se considerando sírio, por exemplo, mesmo estando refugiado no Brasil. Ela vai se considerar ainda, só que pelas condições do país, ela é forçada a sair dali. Então, guerras civis, períodos ditatoriais, grandes desgraças ou grandes fenômenos climáticos que vão levar essas pessoas a saírem de seus lugares e irem para outras. Vão se refugiar, vão pedir asilo, mas ainda se consideram da sua própria população anterior. Né? Então, nesse sentido, a gente vai ter aí esses refugiados. E a gente tem uma grande quantidade de refugiados aí no mundo, tá, pessoal? Esses refugiados normalmente vão para Europa e para os Estados Unidos, em sua maioria, e algumas partes da Ásia também, tá? Por isso que é complicado ou até balela a gente falar de problema de refugiados no Brasil. As pessoas que falam de problemas de refugiados no Brasil, elas estão completamente enganadas. A gente tem alguns pontinhos que são um pouco mais críticos, algumas pessoas vindo ali da Venezuela ali para Roraima, mas aquela pessoa que fala, ai, nossa, o refugiado tá tirando o emprego do brasileiro. Cara, não, esse refugiado ele pode tirar o emprego de um roraimense ali naquele lugar específico, ele não vai chegar aqui. Além do que, o nosso país, apesar de fingir ser muito hospitaleiro, a gente é muito preconceituoso com quem é de fora. A gente vai dar muita moral para gringo europeu, para gringo americano, para gringo com dinheiro. Mas se você falar de um gringo que não é desse arcabouço aí, e você vai. Então eu chego para vocês e falo assim, próxima aula eu vou trazer um sueco. Vocês vão falar assim, nossa, que da hora, filho, eles é demais, tal, não sei o quê. Se eu falar para vocês, pô, próxima aula eu vou trazer um amigo meu venezuelano. Vocês vão falar, pô, legal, maneiro. Mas não vai ser o mesmo nível de encantamento, de euforia que vocês vão ter. Então, isso é uma coisa para a gente já pensar, né, nesse preconceito estrutural que a gente tem. E isso é um dos pontos importantes, porque essa questão dos refugiados é uma das questões chave para a gente ter uma grande xenofobia crescendo no mundo. Né? Xenofobia é a aversão a esses povos, né, de outra cultura, então essa aversão a outras culturas aí. Então, nesse sentido, a gente vai ter, principalmente na Europa, uma grande aversão a esses imigrantes. Né? É uma das coisas que leva o Reino Unido a sair da União Europeia. Eles vão pegar os velhos, vão falar assim, não, o problema aqui do Reino Unido é esse povo aí e tal, não sei o que tá vindo. Então, eles vão ter essa grande aversão, essa grande xenofobia contra esses outros povos. E isso está crescendo cada vez mais. Em tempos onde a gente vê no Brasil o aumento do racismo, o aumento da misoginia, a gente também vê, e vamos ver logo mais, esse aumento da xenofobia no Brasil também. Tá? Principalmente na cidade de São Paulo, com bolivianos, venezuelanos, árabes e outras coisas. A gente tem que lembrar também que existe também uma grande xenofobia contra árabe. Desde ali de 2001, quando coloca-se o termo terrorismo para alguns ataques que a gente tem, e aí os Estados Unidos vai trabalhar massivamente para atrelar essa ideia do árabe e do terrorismo, a gente vai aumentar esse grande preconceito que o mundo vai ter, o mundo ocidental vai ter contra os árabes aí. E aí dentro disso você acaba trazendo aí uma diferença entre essas culturas. Você acaba criando uma eugenia, ou seja, você acha que a sua cultura é melhor que a do outro. E aí leva a mais dois grandes problemas da humanidade hoje relacionados a essa estrutura, que são o trabalho análogo à escravidão. Então, se você tem um poderio financeiro, um poderio bélico, e você se acha superior àquela outra população, você vai dominá-la e você vai escravizá-la. Como na maioria dos lugares essa escravidão é proibida, você faz com que a pessoa trabalhe para você em uma condição deplorável, mas ainda assim assalariada. Então esses trabalhos aí análogos à escravidão. E a gente tem o grande problema também do tráfico humano. Esse tráfico humano, ele tem duas principais vertentes aí. A venda de órgãos, né, para pessoas riquíssimas ou não nem tão riquíssimas, mas que conseguem entrar nesse mercado negro, e
prostituição, né, na maioria das vezes. A gente tem um problema crônico no Nordeste de tráfico humano para prostituição. Existe um filme até já antigo, né, Meninas do Sol, que é sensacional, que mostra essa realidade nua e crua lá do Nordeste que a gente vai ter aí. E não é só isso, a gente tem meninas que são sequestradas diariamente e que são vendidas para esse tráfico humano voltado à prostituição. Aí, tanto no Brasil quanto em outros países, principalmente tigres asiáticos, Indonésia, você tem ali Taiwan, você tem Vietnã e outros países onde essa prática ela acontece assim, às vezes com pessoas vendo e tudo mais. Aqui ainda é um pouco mais escondido. E até nos Estados Unidos, você também vai ter essa questão com os hispânicos, com os mexicanos, com as pessoas aqui da América Central que vão tentar entrar na fronteira e aí vão cair no papo dos americanos, vão falar assim, não, pô, pode, eu vou te ajudar a entrar. E aí eles vão ser traficados e vão entrar nos Estados Unidos como pessoas aí do tráfico humano, né? Isso é comum. No Nordeste chega a ser o caso dos pais venderem às vezes os filhos, não só no Nordeste, tá, pessoal? No Norte também, normalmente lugares que são é, mais carentes, né? E isso era uma prática até então muito comum, né? Você tinha as adoções compulsórias, por exemplo, né? Chegava uma pessoa rica e chegava para uma pessoa mais pobre e falava, olha, eu quero levar o seu filho ou sua filha aí para ter uma vida melhor. E levava, né? O pai e a mãe não estavam nem aí nesse sentido, tá? E aí a gente entra nessa grande crise atual dos refugiados, né? Que normalmente são pessoas que saem ali do norte da África, do Oriente Médio, da Ásia Central e que eles da Venezuela aqui na América do Sul e que eles têm o grande objetivo de atingir lugares melhores para se viver, como a Europa e os Estados Unidos. Então, nesse sentido, eles vão sempre tentar ir para esses países. Por isso que a gente fala que o Brasil nem é uma rota dos refugiados hoje, né? Primeiro que é longe e não compensaria tanto. Eles vão tentar ali, principalmente na Europa, atravessando o mar Mediterrâneo, ali da África para a Europa, ou a pé ali pela Turquia e tudo mais, né? Turquia que tenta entrar aí na União Europeia, fica nesse vai e não vai exatamente por causa dessa conexão com esses refugiados aí. Então vai ser uma crise muito importante da gente entender, né, dessas pessoas que vão tentar aí uma vida melhor na Europa. E a Europa vai trabalhar falando assim, não, eu não quero mais essas pessoas entrando aqui, os Estados Unidos também vai tentar evitar isso a qualquer custo. Entretanto, se a gente for pensar, pessoal, a gente está passando por um processo muito complicado na atualidade, que é esse processo de pandemia, onde várias pessoas estão morrendo, principalmente as pessoas mais velhas, principalmente as pessoas aí na Europa, onde eu tenho países com pessoas mais velhas, né? Então, se a gente for pensar, é um problema atual que talvez traga uma solução interessante para os próximos anos. Por quê? Porque esses países europeus vão perder aí mão de obra, vão perder força de trabalho. E aí eles vão precisar desses refugiados, dessas pessoas de outros países. O próprio Canadá, por exemplo, já falou que está aceitando pós-pandemia imigrantes de nações amigas, como eles disseram lá, e o Brasil está entre elas. Então é a sua chance, se você quiser morar no Canadá, pós-pandemia, já faz suas malas e ó, vai para lá. Por quê? Porque Europa, Canadá, Estados Unidos, que são países com uma população mais velha, vão precisar de pessoas para trabalhar aí no futuro. Então talvez esse status humano que seja complicado hoje em dia, né, dessas pequenas minorias que são migrantes no mundo, elas podem também estar aí resolvendo um problema futuro que a gente pode ter com a escassez de pessoas em certos lugares. A gente não vai ter uma escassez humana por causa dessa pandemia, isso já está muito claro que não vai acontecer. Mas alguns lugares da Itália, por exemplo, que foram mais prejudicados, alguns lugares da França, alguns lugares dos Estados Unidos vão precisar
dessa força de trabalho vinda de outros lugares aí, tá? Então talvez até toda uma movimentação, principalmente na Ásia ali, né? Se a gente for entender, tem um relatório dos Estados Unidos, né, sobre os problemas aí de migração, né? E você vai ver que o grande problema migratório está ali entre Ásia e África mesmo. Essas pessoas estão se mudando por causa de vários problemas sociais, vários problemas aí estruturais desses próprios países, mas também por causa dessa questão climática também. A gente vai pensar também que outro problema dentre essa migração é que essa migração climática vai aumentar, né? Com o aquecimento global, essas regiões do meio do planeta, entre aspas, meio, né? Mas as regiões equatoriais do planeta vão ficar cada vez mais quentes, expulsando essas pessoas desses lugares também. Beleza? Show? Pessoal, isso aí foi Migração 2, conceitos de crise de refugiados. Vejo vocês na próxima. Falou!